Então são pessoas que vivem biologicamente falando, mas elas estão mortas em seus delitos e em seus pecados, e elas não conseguem perceber essa morte espiritual. Olá, graça e paz de Jesus. Nós continuamos aqui no nosso devocional Gota a Gota e estamos pensando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Eu de verdade acredito que você está sendo muito abençoado, embora estamos pensando de forma muito resumida no assunto de cada uma dessas igrejas, mas acredito que aqui está saindo insights e princípios que têm abençoado muito a sua vida. Hoje nós vamos pensar na igreja de Sardes. E a mensagem, a carta de Jesus à igreja de Sardes diz assim: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Interessante essa definição de Jesus para uma comunidade cristã, para uma igreja que está reunida em nome de Deus, uma igreja que fala em nome de Deus, mas é uma igreja que tem apenas a vida biológica. Essa igreja não tem a vida zoe, que é a vida espiritual, aquilo que Jesus diz: eu vim para que tenha vida e tenha vida em abundância. Você vai ver exemplos na Bíblia de pessoas que estavam mortas e não sabiam, como por exemplo o filho pródigo. Quando o filho pródigo voltou para casa, o pai disse para o seu irmão mais velho: deveríamos nos alegrar, porque esse nosso filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Desde quando que esse menino estava morto? Ele estava morto na sua vida espiritual. Ele tinha apenas uma vida biológica, mas não tinha uma conexão de vida com Deus, que é a vida zoe. O apóstolo Paulo diz em Timóteo capítulo 5 que existem mulheres que mesmo vivendo estão mortas. Aquela que vive em deleites, mesmo vivendo, ela está morta. Então são pessoas que vivem biologicamente falando, mas elas estão mortas em seus delitos e em seus pecados, e elas não conseguem perceber essa morte espiritual. E aqui Jesus disse: você tem nome de que você está vivo, mas você está morto. Seja vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque eu não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te então do que você tem recebido, ouvido, guarda isso e arrepende-te, porque senão, se você não vigiar, eu virei a ti como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei a ti. Eu acho isso aqui interessante. Quando eu estive na cidade de Sardes, é uma grande fortaleza, uma montanha atrás, que servia de muralha de proteção, e que na frente da cidade eles fizeram então uma meia muralha. Então, metade da muralha era natural, que era uma montanha, e a outra metade da muralha os próprios homens de Sardes construíram de forma que as pessoas viviam seguras lá dentro, muito seguras. Era uma cidade impenetrável. Os exércitos da Grécia, os medo-persas tiveram muita dificuldade, não conseguiam entrar nessa cidade, somente os romanos conseguiram entrar. E como é que os romanos conseguiram entrar? Era uma fortaleza imensa, os guardas começaram a dormir porque eles pensaram assim: de forma alguma as pessoas vão conseguir entrar. Medo-persa não entrou, grego não entrou, os romanos também jamais vão conseguir entrar na nossa fortaleza. E então eles deixaram de vigiar. E um dos soldados romanos viram que uma pessoa saiu com um cântaro por uma brecha da muralha e voltou e, sem perceber, o guarda dormindo, eles foram e entraram por essa brecha, e assim a cidade de Sardes foi dominada pelos exércitos inimigos porque o guarda deixou de vigiar. Jesus está usando a mesma linguagem, dizendo: gente, essa cidade foi conquistada porque não houve vigilância, e se vocês não vigiarem, eu vou vir como ladrão. Vai ser sem vocês perceberem. Vocês não conhecerão de modo algum a hora que eu virei contra vocês.
Isso aqui é uma lição para mim e para você, que a gente tem que estar sempre vigiando, olhando as brechas, tapando as brechas, para que o inimigo não venha roubar aquilo que Deus nos deu. E como esta era uma cidade que trabalhava com a tecelagem, trabalhava com a lavagem de roupas, trabalhava com a pintura de roupas, era uma cidade que produzia muita tinta. Jesus vai usar essa linguagem aqui. Ó. Tenho, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco juntamente comigo, porque são dignas disso. Então essa cidade que tem essa fama de purificar os panos, de limpar os panos, de deixar o pano bem limpo, Jesus está usando a linguagem desse povo dizendo, vai ter muita gente, vai ter algumas pessoas aí que vão andar de branco porque são dignas. O vencedor, ele vai ser vestido assim de vestiduras brancas. Olha a outra linguagem que Jesus vai dizer, como eles produziam tinta naquela época, vai dizer assim, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, em resumo, essa igreja do Apocalipse em Sardes vai dizer para mim e para você que a gente tem que tomar muito cuidado para não pensar que vivendo biologicamente estamos tendo vida com Deus. A vida com Deus é além da vida biológica. A vida com Deus é uma vida espiritual e ela só vem na conexão com Jesus de Nazaré. Ela só vem na conexão com o Espírito Santo. Ela só vem na conexão com a palavra de Deus. Portanto, não seja como essa igreja religiosa, de que tem nome de que vive, mas que está morto. E em segundo lugar, o Senhor Jesus aconselha dizendo que você ouviu, que você recebeu, guarda, arrepende-se e esteja vigilante para que você não perca aquilo que eu já dei para você. E se você for fiel, saiba, você vai ser vestido de vestiduras brancas. No capítulo de número 7 do Apocalipse e o capítulo 19, versículo 8, vai dizer que as vestiduras brancas, o linho branco, são os atos de justiça dos santos que vão preparar essas pessoas para as bodas do Cordeiro que nós vamos celebrar diante de Deus na eternidade. Uma coisa extraordinária que são convidados especiais que são chamados de bem-aventurados. E o seu nome jamais será apagado do livro da vida. E naquele dia, o Senhor Jesus vai confessar o seu nome. Assim como você o confessa aqui diante dos homens, Deus confessará o seu nome diante, o Senhor Jesus, diante do Pai e também diante dos anjos que estão lá na eternidade. O Senhor te abençoe. Se você quiser saber mais alguma coisa a respeito desse assunto, clique aí, interaja conosco e vai preparando o seu coração para o seminário que logo logo nós estaremos lançando sobre transhumanismo, inteligência artificial, sobre nanotecnologia, biotecnologia e também sobre a medicina da imortalidade dentro de um contexto do evolucionismo, que vai contra o criacionismo, que é aquilo que nós acreditamos na palavra. Nós vamos aprender muito. Deus te abençoe. Curta e compartilhe. Vai vir uma crise no mundo todo, uma perseguição. Alguns estudiosos chamam isso de grande tribulação, outros chamam de tribulação, outros chamam de dia da ira, da vingança.